Olá, nós estamos agora com mais um episódio do Pele em Foco, o programa que fala da sua pele, da sua saúde e da sua autoestima, porque cuidar da pele é também cuidar de você. Eu sou a doutora Vanessa Martins Pinto, dermatologista, especialista em procedimentos estéticos faciais, e nós estamos nos estúdios da ERS Play TV, no canal 524 da Claro TV. E hoje a gente vai falar de um assunto que está super em voga, que é super relevante, que é sobre o emagrecimento e os efeitos do emagrecimento na nossa pele. Para nos dar orientações, nos responder algumas dúvidas, eu trouxe uma convidada super especial, que é a doutora Carolina Morales, que é nutróloga e que vai nos contar a experiência dela e vai tirar algumas dúvidas aqui para nós. Tudo bem, Carolina? Seja muito bem-vinda. Antes de mais nada, obrigada pela tua presença. Eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz, muito honrada por ter sido convidada. É um prazer estar aqui. Vamos conversar sobre esse assunto então tão interessante, que eu adoro. Que eu adoro. E Carolina, conta assim um pouquinho de ti, como é que é teu trabalho, para o pessoal te conhecer melhor. Então, eu sou nutróloga. A nutrologia é uma especialidade dentro da medicina que trabalha com essas questões relacionadas aos nutrientes, né? Então, todas as doenças, todas as patologias que se relacionam, que tem essa interação com os nutrientes. E hoje em dia, claro que a gente vai falar sempre sobre emagrecimento, que é um assunto que está em alta. E a nutrologia acompanha esses pacientes, assim como acompanha a recuperação nutricional, intolerâncias alimentares, doença celíaca, enfim. Mas o foco hoje realmente do emagrecimento é o que está em alta. Carolina, me conta assim, quais são os principais efeitos, né, do emagrecimento que tu nota assim na pele, nos cabelos? Porque a gente sabe que um processo de emagrecimento, quando não bem conduzido, acaba tendo uma série de consequências. Eu, como dermatologista, acompanho essas consequências na pele, nos cabelos. A gente sabe que uma dieta muito restritiva, até queda de cabelo causa. Isso é muito comum. Pós-bariátrica, as pessoas também têm aquele eflúvio que a gente chama, né? Aquela queda de cabelo muito acentuada. Então me conta, assim, na tua experiência, quais são os principais efeitos do emagrecimento na pele? Esse processo de emagrecimento, na verdade, o tempo que isso vai se dar, a velocidade que isso vai se dar, ou a intensidade com que a pessoa faz uma dieta mais ou menos restritiva, vai ser um determinante para esses efeitos na pele. Toda vez que a gente tem um processo de emagrecimento mais acentuado, mais rápido, a gente vai perder gordura não só naqueles locais que a gente quer, né? Infelizmente. Então não é só na barriga, só no colote, só no braço. Não, o rosto também sofre com isso. E se esse processo for muito restritivo e muito acentuado, eu vou ter as consequências dessa restrição. E aí, quando a gente fala, hoje em dia, a gente fala muito na questão da dieta, principalmente voltada para a ingestão de proteína adequada. E muitas vezes a restrição ela é tão importante se essa dieta não é acompanhada ou se a gente usa hoje em dia essas canetas emagrecedoras, a gente nem gosta de usar essa expressão, mas é a expressão mais popular. Elas acabam também promovendo esse emagrecimento, às vezes comparável a uma cirurgia bariátrica. Hoje a gente está chegando em números cada vez mais altos. A própria cirurgia bariátrica ou balão intragástrico acabam fazendo com que o paciente emagreça muito num tempo curto, e isso vai fazer com que, claro, a gente perceba aí o rosto mais envelhecido muitas vezes se a gente não fez a ingestão adequada de proteína, a gente não cuidou dos micronutrientes, como a gente falou, zinco, ferro, cálcio, tudo que é importante como nutrição, esse paciente fica com um aspecto de desnutrido, né? Então a velocidade desse emagrecimento, o nível de restrição é que vão ser grandes determinantes para esse aspecto de envelhecimento ou perda de cabelo. E assim, nesse processo agora dessas canetas emagrecedoras, que a gente sabe que não é o nome correto, mas é o nome que acabou se popularizando. Existem vários, agora existe até o Ozempic brasileiro, né? Até vi nas tuas redes sociais, estou falando que não é exatamente a mesma coisa, mas hoje realmente as pessoas emagrecem muito e muito rápido. Inclusive a gente tem, né, as expressões de Ozempic Face, que é aquele rosto do Ozempic que emagrece muito, o pé também a pessoa fica muito emagrecida, mão, perde na verdade a gordura não de uma forma assim, né, não escolhe realmente. Isso. Como que tu vê os pacientes, como é que é a rotina, como é que tu acompanha esses pacientes do emagrecimento com as canetas? O principal cuidado, assim, esses pacientes vão reduzir drasticamente a ingestão. Então eles saem até o dia anterior ao uso da medicação, se alimentando de um jeito, a partir do momento que começam a usar, eles vão reduzir
40%, 50% do volume de comida que ingeriam antes, né? E, inclusive, é uma preocupação nossa, e a gente coloca não só nutrientes, da questão da hidratação também. Se a gente não faz uma distribuição adequada dentro daquele volume que o paciente consegue tolerar, porque é diminuição de volume de comida, e a gente precisa aí dividir em mais refeições, usar eventualmente suplementos, enfim. Se a gente não tem esse tipo de cuidado, se a gente não acompanha, por exemplo, na bioimpedância, não é só subir na balança, então vai na bioimpedância, avalia como está a perda de massa muscular, para entender como está esse processo de emagrecimento, esse aspecto ele não vai se dar só em flacidez de coxa ou braço. A gente vai enxergar isso em outros locais. Então, principalmente a questão da composição da dieta, o fracionamento, se esse paciente não vai conseguir ingerir o mesmo volume, o quanto eu vou ter necessidade ou não de usar um suplemento, porque a vantagem do suplemento seria me dar, por exemplo, um whey protein, me dar os aminoácidos essenciais que eu preciso, promover um anabolismo muscular e num pequeno volume eu conseguir ingerir a quantidade de proteína para aquela refeição. Então isso acaba facilitando. Mas a gente não quer viver de suplemento, então esse paciente tem que ter uma dieta adequada, uma dieta equilibrada, para que os efeitos dessa restrição não sejam tão importantes. O nosso objetivo final é o emagrecimento, mas não o emagrecimento a qualquer custo, que faça esse paciente ingerir tão pouco que ele vá manifestar esses sinais que a gente chama aí de aspecto de desnutrição. A questão do Ozempic Face, ou o bumbum do Ozempic, ou o pé do Ozempic, está muito relacionado à perda desses coxinhos de gordura. Então, quando emagrece muito rápido, eu perco esses coxinhos de gordura, eu fico com esse aspecto envelhecido na pele. Então, não é que assim, a gente vai conseguir evitar que o paciente tenha esse rosto emagrecido, porque na verdade ele vai emagrecer. Mas quanto mais cautelosa for a minha dieta, quanto mais cuidadosa em relação à ingestão de proteína e avaliação de micronutrientes, então exames laboratoriais, para a gente ver como esse paciente está, se precisa suplementar alguma vitamina, algum mineral, melhor vai ser esse processo. E como que, assim, ó, tu vê, quais pacientes sofrem mais? As mulheres, a partir dos 40 anos, sofrem mais esses efeitos? O que tu nota, assim, na tua As clínica? mulheres sofrem mais porque a gente tem um fator a mais aí, que é uma perda hormonal que a gente vai passar a partir, vamos colocar uma média a partir dos 40 anos. A gente sabe que essa perda ela vai acontecer, ela começa a acontecer até 10 anos antes da menopausa, né? Então, às vezes a gente nem sonha que vai entrar na menopausa com 50 ou com 48, enfim, 8 a 10 anos antes a gente já começa a ter os efeitos disso. E a pele é uma das questões aí mais atingidas, porque o estrogênio é muito importante para a pele. Então, se eu passo por um processo de emagrecimento, soma isso uma perda hormonal, perda de colágeno, então o aspecto da pele já não é mais o mesmo. Aí a paciente se vê no espelho diferente, ela acaba sofrendo mais, porque tem uma questão aí de vaidade, de preocupação com como eu vou ficar. Então, muitas pessoas dizem, eu quero emagrecer, mas eu não quero emagrecer muito, porque eu não quero ficar com aquele aspecto de doença. Passa por essa imagem estética, né? Então, as mulheres, como tem a questão hormonal pesando muito, acabam sofrendo mais. Sofrem mais esse efeito. A gente vê isso bastante no consultório, né? Inclusive, quando o paciente vai, ainda bem que isso está mais popularizado, porque até os pacientes têm procurado a gente antes de começar um processo de emagrecimento. E o que a gente sempre orienta é, começa a estimular o teu colágeno e começa a fazer os procedimentos agora. Não espera a flacidez estar tão acentuada que aí o teu processo vai ser maior e vão ser mais procedimentos. É o lado positivo, mas também tem um lado negativo, né? Essas canetas emagrecedoras, elas são remédios. Não é qualquer um que pode usar. E hoje em dia, até restringiram a questão da receita. Mas se tornou popular, Isso. assim, e eu vejo que tem uma série de contraindicações. Fala um pouquinho pro pessoal, assim, quem que pode usar, quem não pode, em linhas gerais, mas pra gente ter uma ideia. Bom, então, em linhas gerais, assim, o primeiro grupo de pacientes que não pode usar são gestantes e lactantes, tá? Então, essas pacientes realmente não vão usar. E aí tem questões relativas a fatores mais isolados ou que são mais de exceção. Então, por exemplo, carcinoma medular de tireoide é uma condição mais rara, né? Mas que a gente tem que estar atento. Então, esses pacientes não vão usar. São medicações extremamente seguras. A questão é a forma como elas se difundiram. Nesse momento, as receitas estão sendo retidas na farmácia e é um novo momento, mas até então tinha indicação na academia. O que tu tá usando? Tô usando tal coisa. A pessoa ia na farmácia e comprava, porque ela queria perder 2, 3 quilos, e a proposta não é essa, né? A proposta é que seja um tratamento de sobrepeso e obesidade. Então, há uma indicação para a gente avaliar, ver se o paciente vai usar, e além disso, o acompanhamento que aí a gente está falando, para não ter essas questões.
Outras questões, por exemplo, pancreatite, que é algo que os pacientes acabam tendo receio, na verdade, o que a gente sabe é que todo o processo de emagrecimento muito acentuado pode levar à pancreatite, mas não pela medicação em si. Por exemplo, pacientes em cirurgia bariátrica, existe esse risco. Muitos deles vão fazer a retirada da vesícula, que vai ter a pedrinha lá, que vai acabar saindo e fazendo a doença, a pancreatite acontecer, e eles profilaticamente vão retirar a vesícula. Por quê? Porque é um processo de emagrecimento acelerado que provoca isso. Então não é a medicação em si, mas é o emagrecimento acelerado. É uma consequência do emagrecimento Exatamente. em si. Porque também essa questão da pancreatite é algo que se fala bastante, né? E assim, Carolina, falando mais na questão da pele e do cabelo, quais são, assim, as tuas condutas quando o paciente vai começar a fazer o processo de emagrecimento? Quais são os cuidados? Tu faz exames? Como que é essa rotina, né? E o que a gente tem que cuidar? Quais são os nutrientes que a gente tem que ter mais cuidado? Então, assim, além da ingestão proteica, que a gente já falou que é fundamental, então, ingestão proteica adequada por quilo de peso, dividida em mais refeições para que a gente consiga atingir meta proteica, a gente também vai entender um segundo capítulo aí do sobrepeso e da obesidade, que excesso de peso não é sinônimo de excesso de nutrientes. Pelo contrário, muitos pacientes que estão com sobrepeso e obesidade já têm inflamação e isso acaba comprometendo os micronutrientes. Além disso, são pacientes que se alimentaram de forma inadequada por muito tempo. Então, muitas vezes eles já chegam no consultório antes do processo de emagrecimento com muitas carências nutricionais. Então, esse cuidado faz toda a diferença. A gente já na primeira consulta faz a anamnese, entende como é que aquele paciente se alimenta, faz o recordatório alimentar, o que ele pode ou não ter de carência, solicita exames e aí avalia. Por exemplo, o zinco é fundamental para a pele. Muitos pacientes chegam com carência de zinco. Ferro, que é tão importante para a mulher que menstrua, acaba tendo, às vezes não tem anemia, mas a ferritina está muito baixa, isso é suficiente para comprometer cabelo também. Então esses micronutrientes como um todo são avaliados, né? Complexo B, vitamina C, tudo isso. Vitamina C, às vezes a gente no exame laboratorial não tem uma visão tão clara, mas a gente entende que aquele paciente se alimenta de forma errada, está precisando suplementar vitamina C, que é importante para a pele também. E aí a gente vai entendendo com os exames e com o recordatório alimentar onde que a gente precisa ter mais foco e mais atenção. Uma coisa que a gente precisa entender, assim, ó, suplemento de farmácia que as pessoas estão acostumadas a usar não repõe nutriente, porque é uma dose pequena, por isso que ele está ali no balcão, ao alcance de todo mundo. Quando a gente precisa repor, quando a gente tem uma carência, a gente precisa fazer o exame para suplementar de forma adequada e usar aquele micronutriente, seja vitamina, seja mineral, numa dose que muitas vezes, ou a maioria delas, é muito superior àquele suplemento vitamínico de balcão da farmácia. Então, assim, o suplemento vitamínico de balcão de farmácia, ele é tipo tapar o sol com a peneira. Sim. Quando a gente detecta essas deficiências, as carências, a gente já inicia a suplementação, porque ele vai entrar numa dieta, ele vai diminuir a sua ingestão, a gente vai tentando melhorar a qualidade da ingestão para que ele varie mais essa dieta, mas isso é um processo. A pessoa não bate a porta do consultório e já começa a comer diferente, a gente vai adequando a dieta à medida que o tempo vai passando. E aí a gente já começa a suplementar. Porque o processo de emagrecimento, ele é uma jornada que não é fácil. Não. Começa com a pessoa entendendo o que ela precisa, ela tem que se amar, porque é um processo de autoestima. Tu procurar, tu mudar hábitos, tu fazer atividade física. Isso tudo exige que tu primeiro comece a te responsabilizar e te amar. Aí depois tu vai procurar o processo de emagrecimento. E é importante essa coisa bem individualizada mesmo, né? Vai lá e pega no balcão qualquer remédio, a gente vê muito isso na dermato. Tô perdendo cabelo, vai lá e compra o remédio que tem na farmácia. E realmente a dosagem que eles têm é muito baixa. Não que eles não sejam bons, alguns são bons, mas nem todos. Falando principalmente na questão da queda de cabelo, alguns são muito bons. Mas muitas vezes a gente é obrigado a fazer uma coisa mais individualizada. Isso. Manda manipular, faz um produto mais específico, isso, né? Direciona. E é uma jornada difícil. Eu vejo que os pacientes, a gente vê no consultório, os pacientes que começam esse processo de emagrecimento, ela já tem que primeiro mudar a cabeça, para depois começar a mudar o corpo, né? É que são pessoas que geralmente têm um histórico de ter que cuidar da alimentação, e isso é extremamente cansativo, a gente sabe que é. A gente tem que entender que a obesidade é uma doença crônica, ela não é uma doença pontual. E toda doença crônica, a gente compara com diabetes, hipertensão, por exemplo, o tratamento é para o resto da vida. Qual tratamento a gente vai fazer? Vai usar a caneta, vai usar uma outra medicação, vai sugerir balão intragástrico, vai fazer cirurgia bariátrica? Isso vai depender daquele paciente.
Por exemplo, as pessoas se alimentam de forma diferente. Tem pessoas que precisam de grandes volumes no prato. Aquela pessoa eu vou direcionar a dieta pensando nessa questão. Tem pessoas que precisam ficar beliscando o dia inteiro e perdem a noção do quanto estão ingerindo porque precisam ficar beliscando o dia inteiro. Então, vou fazer uma dieta de acordo com aquilo ali. Então, como as pessoas são muito diferentes e obesidade é uma doença crônica, é um processo longo, porque eu vou precisar mudar um perfil a longo prazo para o resto da vida, na verdade, para que o efeito não seja transitório, aquilo que a gente fala de efeito sanfona, então a pessoa já chega com o histórico de emagrece, engorda, é muito por isso, porque eu tenho uma doença crônica de base, então eu não vou tratar por 1, 2 meses, eu vou ter que ensinar esse paciente que aquela doença vai ser tratada para o resto da vida, independente dele ter chegado no peso que ele imaginava. Ele chegou no peso que ele imaginava, mas a doença segue, então ele vai precisar continuar tratando. E a alimentação também tem uma questão social, né? Tu aprende os erros na tua família, tu leva isso, e é difícil tu comer e não se socializar. Faz parte, é uma cultura que a gente tem. Tu vai sair para jantar, tu te reúne com os teus amigos e come. Então também a dieta, às vezes, a pessoa acaba entendendo como algo que vai restringir ela de uma vida social. E é difícil, né? É muito difícil. Pensar em comida é difícil no sentido assim, eu vou almoçar, vou sair daqui e vou almoçar. Lá vamos servir e vou comer. Se eu tiver que pensar em tudo, pensar na porção, na ordem da ingestão, como que eu vou me servir, a quantidade está adequada, tem fibra, tem proteína, carboidrato está adequado, isso é muito desagradável. A gente não quer pensar em todas as refeições dessa forma. Se eu alio isso uma questão social, um happy hour, um momento de aniversário na família, a gente acaba atrapalhando muito essa questão do bem-estar e do prazer da alimentação. Então o que a gente tem que fazer é ensinar que dá para fazer tudo isso, dá para ter prazer, mas a gente vai ter que se cuidar mais ou menos de acordo com o nosso histórico e a nossa necessidade de perda de peso. Agora, também tirar esse paciente da sua vida social, do convívio com os outros, não é objetivo, nunca vai ser, porque aí eu vou estar gerando um outro problema. A gente acaba vendo que as pessoas têm uma certa dificuldade de manter, porque já entende que a dieta é uma coisa ruim, e não é uma mudança de estilo de vida. Entende como algo restritivo, como algo de punição, e que não vai manter isso para o resto da vida, e não é, né? E assim, Carolina, me fala um pouco sobre o colágeno, a suplementação, tu indica, como que tu aborda esse assunto no teu processo de emagrecimento lá? Quando a gente pensa em suplementação proteica, é evidente que o colágeno vai nos auxiliar nessa questão de fornecimento de mais proteína. A questão é que a qualidade do whey protein acaba sendo superior, porque no whey protein tem aminoácidos que são essenciais e o colágeno não tem essa qualidade de aminoácidos. Então, em primeiro lugar, quando eu tenho que selecionar alguma suplementação, primeiro eu penso no whey protein. Quando a gente fala da pele, a gente tem que entender que seria um colágeno diferente, né? Então a gente tem os peptídeos de colágeno, né? O Verisol, o Peptan, que a gente acaba indicando. A questão é, um paciente não vai aproveitar esse colágeno se ele não tiver com uma base de ingestão proteica adequada. Porque o corpo não vai selecionar aminoácidos para ir para a pele, que é um tecido menos nobre no entendimento ali do processo de emagrecimento, quando está faltando proteína em outros locais. Então a gente precisa estar com a dieta adequada, tá com a alimentação com um balanço de proteína adequado para poder aproveitar esse colágeno. E a questão da suplementação de colágeno, principalmente quando a gente pensa nesses peptídeos, que são os mais utilizados para a pele, é que eles têm um momento, uma janela de atuação que é muito mais aproveitada, por exemplo, após um procedimento. Então eu vou lá na Vanessa fazer o procedimento. Aí é bastante interessante que eu use esses peptídeos de colágeno, porque eu vou usar uma agressão ali do momento do procedimento para reconstrução com esse colágeno que está entrando. E aí sim ter os benefícios de uma pele com mais viço, mais brilhosa, mais hidratada, nesse momento pós-procedimento é o ideal. A gente sempre fala, até porque a biodisponibilidade desses peptídeos em relação à pele, eles são muito baixos. E hoje em dia se fala muito sobre, usa colágeno, mas realmente o real benefício que é comprovado por pesquisa é usar o colágeno via oral para fazer um procedimento, ou um pouco antes ou logo depois, porque daí tu vai dar uma matriz para o teu organismo criar mais colágeno. Mas usar ele a longo prazo para a pele, a gente sabe que o benefício é muito pequeno, assim, sem ter um procedimento que precise estimular colágeno. Exato. E agora, assim, eu quero que tu dê umas dicas para o pessoal aí que está pensando no processo de emagrecimento. Dicas, então, assim, organização de dieta.
A gente, por muito tempo, uma geração anterior, a gente via muitas pessoas falando sobre contar calorias. E não é que contar calorias não seja importante. Lógico que a gente precisa de déficit calórico para emagrecer. Mas hoje o nosso foco está muito voltado para o nutriente. Então a minha dieta tem que estar adequada. Eu preciso ter distribuição de proteína adequada. Eu não posso, de repente, fazer uma dieta tão restritiva, por exemplo, essas dietas sem carboidrato nenhum, e daqui a pouco eu vou me sentir desconfortável com isso. Essa dieta não vai durar a longo prazo e eu preciso de uma reorganização, de uma reeducação alimentar a longo prazo. Então, assim, organização de dieta, adequação de macronutrientes, gorduras, proteína, carboidrato, isso vai fazer com que uma dieta funcione a longo prazo. Se vai usar algum fármaco, se tem indicação, que isso seja sempre orientado e prescrito por um especialista para que a gente não faça bobagem. Bom, com todas essas orientações que a doutora Carolina nos deu, o que a gente vai dar de dicas agora? Hoje as dicas da doutora Vanessa não vão ser produtos, mas vão ser hábitos que são interessantes que tu tome na tua vida para ter uma pele melhor, se tu está pensando nesse processo de emagrecimento. Primeira coisa, a hidratação da pele não se faz só com produtos, tem que cuidar a ingestão de água durante o dia, é importante tu te hidratar. Em segundo lugar, não faz um processo de emagrecimento usando o remédio da amiga ou a dieta que a amiga usa, procura profissionais que vão te orientar e que vão fazer os exames que tu precisa, vão te dar uma dieta adequada. E além disso, se tu está pensando em fazer um processo, passar por esse processo de emagrecimento, é muito interessante. A gente tem procedimentos que a gente pode fazer e que vão ser aliados, né, teus nessa jornada, para que tu não fique com aquela aparência de doente, não fique com o rosto tão emagrecido, com tanta flacidez, que são os bioestimuladores que a gente faz. O ultrassom microfocado, que é aquela máquina Ultraformer, tem uma vantagem de compactar a gordura, então ele também já dá uma emagrecida no rosto quando a gente quer fazer. A gente trata a papada com ele, por exemplo. Quando já está com o processo de flacidez mais avançado, fazer o uso de preenchedores ou até mesmo de fios de PDO que vão fazer a tração e vão te ajudar. Então tu vai te sentir melhor, não vai ficar com o rosto envelhecido e pode passar pelo processo de emagrecimento de uma forma muito melhor. E eu quero agora agradecer a doutora Carolina, que veio nos dar todas as orientações. Tenho certeza que as orientações que ela passou aqui são minhas dúvidas, mas também eram as dúvidas de vocês. E Carolina, me diz assim, se o pessoal quiser marcar uma consulta contigo, onde eles podem te encontrar? Bom, eu agradeço o convite novamente, foi um prazer estar aqui com vocês. No Instagram eu estou como @carolnutróloga e para qualquer dúvida pode mandar o WhatsApp para o 51988892524. Tanto no Instagram quanto nesse WhatsApp vocês me encontram para tirar essas dúvidas. Muito obrigada mais uma vez. E quem quiser falar comigo pode me procurar nas redes sociais, doutoravanessa.martinspinto. Qualquer dúvida que quiser, pode mandar lá, fala comigo. Se tiver algum tema de algum assunto de um programa que queira ver aqui, também pode mandar lá, que vai ser um prazer conversar com vocês. Tá certo? Muito obrigada, espero vocês na próxima semana.